Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é uma noite de festa e comemoração. Obrigado pela presença de todos. Muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite, que a gente vai comemorar o nosso dia, o Dia do Fonoaudiólogo. Estamos todos juntos. Feliz de estar com todos juntos aqui comemorando essa noite com tantos profissionais queridos. Muito obrigada por estarem aqui no nosso meeting. A fonoaudiologia esse ano se saiu muito bem. Nós estudamos muito. Esse ano, de fato, foi muito atípico, né? Nós tivemos muitos desafios, muitas oportunidades de pôr em prática todo o nosso conhecimento, e a gente fez de uma forma com muita responsabilidade e com muita ciência. Apesar de todos os riscos, nós conseguimos nos colocar de uma forma muito boa dentro da nossa área de saúde. Nós estudamos muito, nossa, como nós estudamos, né? Nós tivemos algumas situações que nos deparamos no dia a dia com pacientes que nos deixam, às vezes, com uma saia justa, não é verdade? E para falar sobre esses abacaxis que nós encontramos no nosso dia a dia, nós convidamos o trio que vem abalando a fonoaudiologia. Vamos bater um papo gostoso e descontraído com a equipe do Keep Solon. As queridas fonoaudiólogas Lica Arakawa Bueno, Marina Padovani e Renata Guedes. 3 parceiras que eu tenho tido o prazer e a honra de contar ao longo de todos esses anos. Muito obrigada. A doutora Lica Arakawa Bueno é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, docente colaboradora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e tesoureira da Academia Brasileira de Disfagia. A doutora Marina Padovani é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutora em Distúrbios da Comunicação Humana, Unifesp, vice-diretora do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, orientadora do mestrado profissional em saúde da comunicação humana da mesma faculdade, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e participa na unidade de trabalho de pós-graduação na atual gestão da ABD, Academia Brasileira de Disfagia. A doutora Renata Guedes, especialista em disfagia, mestre e doutora em Ciências Oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, professora do curso de Fonoaudiologia da FMU, membro da Dysphagia Research Society, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e da Academia Brasileira de Disfagia. Agora, eu gostaria de convidar, primeiramente, a doutora Lica Arakawa para iniciar o nosso meeting. Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui para comemorar com a gente esse dia. E agradecer muito a Alegra, né, por essa oportunidade. A Alegra teve a ideia aí de fazer um momento de celebração. E para a gente, né, que tem essa proposta no Keep Swallowing de engolir ciência de uma forma um pouquinho mais digestiva, mais leve, eu acho que esse vai ser um momento muito gostoso para falar de abacaxi, que é um problemão, né, e tentar descascar alguns deles, pelo menos, aqui com vocês. Vamos lá, Marina? E você? Oi, pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui também. Eu acho que é um ano que a gente celebra aí uma parceria com muitas dificuldades, e eu acho que a gente conseguiu manter um tônus aí de estudo, de, né, superar as dificuldades, manter os atendimentos, se reinventar, e a disfagia acho que teve um especial espaço com a pandemia, né, para que a gente pudesse mais uma vez fortalecer aí a nossa ação, se colocar na linha de frente, e para isso, né, a gente tem que rever, a gente precisa olhar e reanalisar as nossas práticas para que a gente possa continuar aí fazendo a diferença com respaldo, com ciência, né, consciente consciência, e discutindo entre amigos, entre pares comprometidos, é muito mais confortável, muito mais agradável, a gente se sente caminhando junto. Então é uma alegria estar aqui, né, Rê?
Sim, boa noite para todo mundo. Obrigada, Alegra, pelo convite e pela introdução. Alegra é uma keeper, né? Toda aí falando dos abacaxis, muito legal. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui. Queria desejar um feliz dia do fonoaudiólogo. Gente, dia do fonoaudiólogo é sempre, né? A gente tem que comemorar sempre nossa profissão, tudo que a gente vence no dia a dia aí, né? Que não é fácil, todo mundo sabe. Então, a gente celebra no dia 9 de dezembro, mas é uma comemoração constante, cada vitória diária, né? De trabalhar com disfagia e de ser fonoaudiólogo e de ter tantos abacaxis para resolver. E hoje a gente trouxe aí uns abacaxis, né? Para descascar junto com vocês. Queria dar as boas-vindas aqui em nome do trio. E queria convidar vocês para descascar os abacaxis com a gente. Vocês estão pensando que a gente vai trazer descascado? Não, né? A gente também não sabe direito aí esses abacaxis. Então, a ideia de hoje é a gente bater um papo. A Isabel está falando que não escuta, Alegra. Alguma coisa no áudio dela. Sair e voltar pode ser uma opção? Isso. Às vezes é isso, né? Ajuda. Talvez sai e entra de novo, Isabel, para ver se você consegue ouvir. E a ideia aqui nossa, né, nessa 1 hora, a gente ficou super assustada porque a gente fala pra caramba as 3, mas a gente vai tentar se organizar para dividir 3 tópicos, né, em 15 minutos cada um. E no final a gente vai abrir para as perguntas. Então, a gente vai pedir para vocês ficarem com o microfone fechado durante esses 3 tópicos que a gente vai discutir aqui. E quem tiver comentário e pergunta, vai escrevendo no chat, que a gente está de olho. E no final a gente resgata aí essas perguntas e esses comentários. Tá certo? Muito bem. Alguém vai ajudando ali a Isabel pelo chat, porque ela não está conseguindo, parece. E aí vamos para o nosso primeiro abacaxi, né? Separamos aqui 3 abacaxis para a gente discutir. E o nosso primeiro abacaxi é sobre avaliação clínica, certo, meninas? E aí a nossa pergunta é: o que fazer para melhorar a baixa especificidade da avaliação clínica, né? E eu acho que antes de começar a discutir, é importante vocês entenderem o que é especificidade, né? Talvez tenha alguém aí que ainda confunde sensibilidade com especificidade. Quando a gente fala de avaliação, seja ela clínica, de qualidade de vida ou qualquer outro protocolo que a gente vai aplicar, né? É importante que essa avaliação tenha uma boa especificidade e uma boa sensibilidade. Explicando de um jeito bem simples, né? Para tentar ajudar aí quem tem dúvida, quando a gente fala de sensibilidade, primeiro, a gente está falando de um teste que identifica a doença naqueles que são doentes. Então, vamos pensar na disfagia, né? É um teste que fala avaliação clínica. Você avalia na clínica e você fala: este paciente é disfágico, né? Eu peguei um sinal de aspiração. E aí você leva ele para um exame que é padrão ouro, por exemplo, que é um exame instrumental, e o exame confirma o teu diagnóstico na clínica. Então, o seu protocolo que você usou para avaliar é sensível para identificar a disfagia, certo? E a especificidade é o contrário. É quando você diz que o paciente não tem disfagia e na hora de um exame instrumental, a gente comprova que ele realmente não tem alteração. Então, a nossa grande preocupação com a avaliação clínica é que isso não aconteça, né? É que você diga que ele tem disfagia quando, na verdade, ele está tossindo porque ele é um DPOC e aí ele não está tendo sinal clínico de penetração e aspiração. Ele está tendo uma tosse, que é uma tosse que faz parte do quadro. E aí o que a gente faz? Suspende dieta, passa uma sonda, né? Por uma avaliação que não foi feita de uma forma com uma boa especificidade ou uma boa sensibilidade. Poderia também ser o contrário, né? Você liberar uma dieta para um paciente que não tem sinal clínico, mas ele aspira silente, né? E aí você não pegou na avaliação clínica. Então, isso é uma baixa sensibilidade. Então, aqui a gente acabou colocando baixa especificidade, né, meninas? Mas a sensibilidade também é importante na avaliação clínica. Então, quando a gente fala que a avaliação clínica é subjetiva, né, isso deixa a gente sempre nesse limite, né, de ter que ter cuidado para não errar, né? Só que a gente erra. Em geral, os estudos trazem que a especificidade da avaliação clínica é de 30%.
Ou seja, a cada 10 pacientes que você avalia, você pode errar em 3. Né? Aliás, é de 70%, é o contrário a conta. Né? De cada 10, você pode errar em 3. Então, essa é nosso grande abacaxi. Como fazer na avaliação clínica para que a gente possa errar menos no diagnóstico, né? E na tomada de decisão, porque não é só dar o diagnóstico, é disfágico ou não é disfágico, mas qual vai ser a minha tomada de decisão frente a esse diagnóstico? E aí eu vou jogar o abacaxi agora para as meninas. E aí, Lica? Então, acho que alguns pontos que podem melhorar, né? É lógico que escolher um teste mais adequado para determinada população. Então, acho que esse é essa é uma das coisas que a gente tem que tentar escolher. Então, antes até da avaliação clínica, a gente tem processos de diagnóstico que envolvem até protocolos de rastreamento, por exemplo, que não são avaliação clínica da deglutição, mas que podem já direcionar para que eu escolha melhores testes, né, testes mais adequados para aquela população específica. Então, eu acho que uma das formas da gente diminuir falhas, né, ou tanto falsos positivos como falsos negativos, ou seja, aumentar, né, a chance de ter desses testes terem mais acurácia, é a gente escolher, né, um teste melhor para aquela população específica. Então, se eu conheço, por exemplo, a patologia de base, eu tive um processo de filtro aí, em que eu fiz questionamentos, né, antes da anamnese até, no próprio processo de encaminhamento, alguns filtros já podem acontecer, a gente escolhe testes melhores. Então, vamos pensar, por exemplo, o meu perfil, né, que é um perfil oncológico. É óbvio que se é um paciente, por exemplo, que teve radioterapia, eu não vou contar com tosse como uma resposta, né, já é uma resposta de baixa especificidade, né, porque eu tenho pacientes silentes com muita frequência que fizeram radioterapia, então já é um dado que falha para mim. Se o paciente tossir porque ele tossiu já pós-aspiração, eu não posso garantir nada sobre a sensibilidade. É muito comum, aliás, né? É muito comum as pessoas falarem, mas olha, o paciente tem sensibilidade porque ele tosse, mas na verdade ele tossiu pós-aspiração, né? Por quê? Porque é uma resposta já da traqueia, uma resposta do laríngeo inferior, não é de superior. Então, essa é uma falha muito importante, que se o paciente não for traqueostomizado e ele já tiver, por exemplo, muita aspiração longa, a história dele vai me dar esse dado, tem gente que nem tosse mais e já, mesmo tendo aspirado, né? Então, a tosse passa a ser um parâmetro que não tem valor para esse perfil pós-rádio tardia, por exemplo. Então, lógico que para cada patologia a gente tem parâmetros que vão ser são mais sensíveis ou não para o perfil de pacientes, né? Acredito que aí o perfil mais da MA, por exemplo, que é mais neuro, tem, né? Para Parkinson, para AVC, a gente teria parâmetros mais específicos, né? Eu concordo, Lica, mas antes do protocolo específico, eu acho que algo que a gente tem discutido bastante é a seleção de um protocolo validado, né? Que é uma dificuldade para a gente, porque o processo de validação, né, uma das etapas desse processo é a acurácia, né? Ele passar por processos psicométricos onde ele justamente vai mostrar a sua sensibilidade, especificidade e acurácia. Então, a hora que a gente também escolhe um protocolo que já foi testado e que já foi... a gente sabe qual é a fragilidade, a gente também consegue, talvez, né, com a experiência, prever um pouco isso. Então, a primeira coisa é a gente lançar mão de protocolos que tenham passado aí por um processo de validação e, de preferência, um processo completo. E a gente não tem tantas opções, né? Pensando que esses protocolos, eles precisam ser adaptados, se são protocolos estrangeiros, culturalmente, eles precisam ser validados culturalmente, a gente não faz simplesmente, né, uma tradução e aplica. Então, nós temos algumas opções para isso, a gente tem o Northwestern, a gente tem o MASA, que talvez, né, que está sendo aí validado,
a gente tem PARD, a gente tem o protocolo da doutora Roberta Gonçalves, que está em livre. Então, a gente tem poucas ferramentas, na verdade, que passem esse processo. Uma coisa importante também da gente lembrar é que sensibilidade e especificidade não são correspondentes, né? Quando eu tenho alta sensibilidade, eu não necessariamente tenho alta especificidade e vice-versa. Então, é preciso olhar para isso, porque às vezes a gente tem uma ferramenta muito boa para detectar o que a gente procura, mas que falha para afastar quem não tem, né? Ou vice-versa, é algo que afasta quem não tem, mas patina um pouco para localizar. Então, formas da gente melhorar isso, né, revendo dentro do próprio processo de seleção do instrumento, né? Se alguma falha tem ali que está incluindo alguma coisa, a gente está deixando de ver algum item que não está conseguindo aí ter o seu papel na identificação do que a gente precisa quando a gente tem ali a comparação com o padrão ouro. Uma outra coisa que eu acho que é interessante quando a gente pensa no processo de avaliação é que a avaliação não é só o momento da avaliação estrutural e funcional, mas dentro dos quadros, né, mesmo os neurológicos que eu tenho mais experiência, mas enfim, mesmo os oncológicos, mesmo enfim, em outros lugares, a gente tem histórias das doenças, né? Então, quando a gente agrega protocolos específicos, sim, de sintomas especificamente, como a gente tem para esclerose múltipla, para Parkinson, né? E até compõe com os protocolos de qualidade de vida, que eles estão mais direcionados para a gente fazer ali a própria intervenção. Mas a gente consegue ter além do protocolo ser sensível para a doença, mas a gente incluir outras questões da doença que não sejam diretamente da condição da deglutição, a gente consegue ser um pouco mais assertivo. Então, conhecer o que a gente vai avaliar, né? Ter nestas ferramentas itens que são relevantes, como, por exemplo, o Northwestern, ele tem uma parte ali de anamnese importante que faz diferença para um peso, né, no desfecho. Isso eu acho que a gente compor ferramentas, isso pode ajudar também. E muitas vezes, quando for possível, a gente precisa reavaliar com a mesma ferramenta, né, em períodos às vezes mais curtos, para a gente poder, dentro do ambiente hospitalar, às vezes a gente vai reavaliar num período curto de tempo, não é isso? A gente tem mudanças rápidas em quadros que tem delírio, né? Então a gente precisa também saber em que momento essas ferramentas são mais vulneráveis ou não, porque às vezes a gente tem tempo ótimo para fazer essas intervenções, como no rastreamento, que a gente sabe que as primeiras 24 horas são cruciais para melhor sensibilidade, né? Até dentro de 48, mas a gente já perde um pouco a sensibilidade. Então, entender um pouco se a gente tem um momento melhor para isso, né? Não sei se era isso. Aproveitando aí para a gente, já estamos no momento Keeps Following, fazendo uma retrospectiva, nós tivemos lives, quando eu falo de tentar filtrar para escolher melhores instrumentos ou melhores testes, a gente teve a live com o Hipólito Magalhães, né, comentando dos processos de rastreamento, que vale super a pena, veja lá que está, né, no IGTV, no perfil do Keep Swallowing. A gente tem uma live super consultada lá, né, super vista da Roberta Gonçalves, né, que foi um prato cheio de informações sobre avaliação clínica. Aliás, a Roberta comentou que talvez estaria, não sei se ela está aqui com a gente. Acho que ela está, sim. Eu não consigo ver a turma toda que está, mas assim, que é muito rica nessa discussão de diferentes parâmetros, quais são mais sensíveis ou não, e em perfis diferentes de população. Só retomando só o que eu tinha comentado e o que a Marina reforçou, na oncologia, por exemplo, o MASA-C é o único que está validado para o perfil cabeça e pescoço em termos de avaliação clínica, que comparado ao MASA original, ele tem características mais específicas relacionadas a questões de efeitos de radioterapia ou da presença da traqueostomia, e ele não dá tanta importância, por exemplo, a aspectos cognitivos, estado de alerta, status mental, porque não são os parâmetros que pesam mais, por exemplo, para um desfecho, né? A Juliane está perguntando se a gente teve mais dificuldade de avaliar com a pandemia. Acho que no começo, principalmente para os pacientes COVID, sim, né? E quando a gente teve aí o isolamento, a gente ficou numa situação muito difícil de fazer esse processo por teleconsulta, né? Alguma coisa, a gente tem até algumas sugestões, enfim,
de como fazer, né, da fita, para ver a altura de laringe, mas não cabe para todo tipo de risco, né, de disfagia. A gente tinha riscos importantes para a gente estar fazendo esse monitoramento à distância. E no começo a gente tinha muita restrição do uso, né, do esteto, do uso, o que na verdade é um complemento, é uma ferramenta ali a mais, mas que com certeza não é um impeditivo que a gente faça essa avaliação. A gente tem outras formas de identificar os sinais que a gente busca, né, tanto de uma penetração, de um risco de aspiração, ou enfim, de caracterização aí dessa biomecânica da deglutição. Mas houve sim um primeiro momento onde ficou tudo muito restrito por conta da paramentação e da dificuldade da presença, né? Mas acho que isso foi superado rapidamente. Acho que a Rê tem mais coisa. Concordo. Bom. Na Covid, acho que você tem até bastante informação, né, Rê, que você teve mais contato. Na verdade, eu estava mais em hospital, né, nesse período, assim, então no hospital não fez muita diferença, porque a gente continuou fazendo as mesmas coisas, avaliando, né, considerando os tempos pós-extubação e etc. O cuidado maior era com procedimentos que eram geradores de aerossóis, né, traqueostomia, não avaliar tosse, essas coisas todas. Falando em tosse, eu queria mudar o tópico aqui para finalizar esse primeiro abacaxi, das questões em que talvez a gente possa usar na avaliação clínica para tornar ela um pouco menos subjetiva, né? Então, a gente falou da questão dos protocolos validados, que é uma coisa unânime, né, de todo mundo e da literatura, mas eu acho que hoje existem algumas outras coisas que talvez a gente possa utilizar para objetivar mais a avaliação clínica, como, por exemplo, a medida de tosse, né? A gente tem hoje instrumentos onde a gente pode verificar, mesmo através de números, o pico máximo do fluxo de tosse, como o Peak Flow, que é um dos instrumentos que a gente usa. Existem instrumentos que podem medir a força da língua, a força e a pressão da língua, e isso também nos traz dados numéricos, né, para que a gente possa ter um registro objetivo, mais objetivo da avaliação clínica, que é tão subjetiva, né? Então, eu queria deixar essa sugestão aqui para a gente pensar nisso, assim, nessa possibilidade de tentar tornar esses parâmetros que são tão subjetivos, né, que as pessoas colocam a mão e falam, está reduzida a força de língua. Como, né? Qual é o parâmetro, né, para dizer que a força de língua está reduzida só colocando a mão? A gente sempre fez isso, mas a gente sabe que é uma coisa que não é o ideal, né? A gente precisa ter parâmetros mais objetivos. Querem comentar um pouquinho, meninas? Eu vou só avisar uma coisa, a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? A gente vai tentar respondendo aqui no chat o que dá, mas a gente vai deixar para o final, porque senão a gente não consegue andar aqui nos próximos abacaxis. Isso, mas podem colocar aí que a gente anota, tá, gente? Isso. Querem comentar algo disso, da objetividade? Da falta de objetividade, você está falando? Então. Eu não sei se você está falando ainda da pergunta específica do período da pandemia ou não, mas a gente identificou que os parâmetros, tem alguns parâmetros clínicos que são os mais, né, que pesam mesmo para a gente fazer algum desfecho ou para a gente decidir alguma coisa, mas em termos de objetividade mesmo, na clínica, é muito baixo, né, gente? A ausculta não é objetiva para sinal de aspiração, elevação de laringe. Saturação de oxigênio. É uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? Tem técnica de 2 dedos, de 4 dedos, sei lá se tem de 1 dedo, mas assim, a gente sabe que de fato não é objetivo, né? Saturação não é objetivo para falar que aspirou também, né? Então, nesse caso, sim, especificidade ele acaba sendo muito baixo, né? Porque tem muito falso positivo e falso negativo. Eu acho que os dados objetivos, eles sempre trazem uma possibilidade da gente ter mais uma informação, principalmente no segmento, né? E a gente tem, de fato, alguns dados que são colocados, mas como a Lica falou, de sensibilidade até baixa, né? Então, no caso da frequência cardíaca, né, da saturação, a gente tem relatos aí, né, de situações de aspiração onde você não tem essa mudança de parâmetro, mas tem também isso compondo a observação, sim, da função da deglutição.
Então, o que é importante é que esses parâmetros de forma isolada, eles não produzem, né? Eles não desencadeiam nenhum tipo de tomada de decisão, mas eles compõem, só para né? auxiliar. Dentro, sim, eu acho que eles compõem, eu acho, e aí, né, pensando, pacientes menos responsivos, pacientes, a gente acaba precisando de mais informações, né, para a gente poder ali também desenvolver esse raciocínio. Então, sim, a gente trabalha com alguns parâmetros objetivos e apesar da gente conhecer sensibilidade restrita, a gente lança mão, né? Eu continuo lançando mão de ter o oxímetro associado, né? Até principalmente durante a intervenção. A questão da força de língua, acho que é uma coisa que foi muito estudada para a reabilitação, mas é um parâmetro objetivo mesmo, é importante para entender se aquilo é força, se aquilo é uma limitação de movimento, mas não tem a ver com fraqueza. Acho que é importante que a gente possa ter essa impressão, né? Às vezes é uma rigidez que limita o movimento e não é fraqueza, e às vezes numa observação, né, visual está classificado de uma forma inadequada. Então, acho que a gente ainda está assimilando isso nos nossos protocolos, porque os protocolos clínicos tradicionais, eles não têm, eles têm só as medidas de sinais vitais, né? Mas eu acho sim, e com a questão do desenvolvimento das pesquisas das medidas respiratórias, eu imagino que isso venha compor. Eu imagino que isso venha compor na nossa E eu acho que é avaliação. importante, Má, o que você falou agora por último, né? Que a maioria dos protocolos tem mais as medidas relacionadas com bolo alimentar. Mas a gente não pode esquecer que se a gente não descobre na avaliação clínica que está alterado na fisiologia da deglutição, não adianta nada, né? Eu não vou tratar a aspiração, a estase, né? Não tem terapia para aspiração. Então a gente precisa de parâmetros de biomecânica, de fisiologia da deglutição, para entender melhor o que está acontecendo com esse paciente, né? E talvez aí sim as medidas objetivas ajudem um pouco mais, né? Nessa questão da língua, da tosse, etc, para a gente pelo menos ter um padrão aí de entender a alteração da fisiologia da deglutição e parar de olhar só para o bolo, só para a aspiração. Não que a aspiração não seja importante, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais o olho para as questões da biomecânica da deglutição. Muito bom. Podemos mudar de abacaxi? Lica, por favor. Vamos mudar, né? Só para lembrar que a avaliação clínica da biomecânica é uma coisa e a gente tem a avaliação clínica geral, né? Da avaliação estrutural, né? Desse paciente, a anamnese desse paciente faz parte da nossa avaliação clínica, não só, né? A biomecânica da deglutição. A biomecânica. E, inclusive parâmetros outros, né? Voz, fala, né, Marina? Toda essa questão que também é associada, isso, com a disfagia, exatamente. São parâmetros bem fortes, aliás, no vocal. Posso mudar de abacaxi? Vamos lá. Próximo, Lica. Na verdade, tem tanto abacaxi, né, gente? A gente teve que selecionar 3 abacaxis só hoje, né? Ainda assim, a gente não consegue nem parar de falar. Bom, então, o abacaxi 2 aqui que nós trouxemos é avaliação instrumental. Pensando que instrumental, na verdade, envolveria muitas coisas, né? Tudo que a gente entende que usa um instrumento com algum padrão protocolar para avaliar alguma coisa, a gente envolveria instrumental. Mas vamos focar aqui em videoendoscopia da deglutição e videofluoroscopia da deglutição, que são os 2 únicos exames de fato que avaliam processo de deglutição. Nenhum outro exame avalia o processo. Manometria de alta resolução avalia parâmetros da biomecânica, né? Mas ele não avalia o processo da deglutição, então ele não poderia sinalizar exatamente, né, grau de disfagia, e às vezes nem sempre nem a avaliação de naso e videofluor conseguem sinalizar o grau específico da disfagia, dependendo de como é que a gente faz, né, executa. Aí a pergunta que a gente deixou aqui para esse abacaxi: fazer ou não fazer, né? Eu vi que a Etel até já colocou um pouquinho, depois na hora que abrir, Etel, você coloca essa pergunta, mas fazer ou não fazer é essa questão, né? E vou jogar para as meninas para a gente tentar entender. Nós temos diferentes cenários, né? Que são cenários institucionais, cenários de clínica privada, cenário de hospital, cenário pandemia, né? E a gente, quando fala de pandemia, a gente não está falando só de covidário, a gente está falando pandemia no contexto de pessoas
que a gente tem que atender pensando em não contaminar, né? Mesmo que não tenha já sido contaminado. Então, a gente tem cenário quadro clínico do paciente, que permite ou não a execução de um exame com volume, um exame investigativo que tem contraindicações também, né? A gente tem um que é invasivo, que eu preciso de mais colaboração, os dois, todo exame precisa de colaboração. A gente tem, né, o outro que tem a questão radiológica, então a gente tem cenários de custo também institucional. Então nós temos tanto a questão crítica do estado do paciente como a questão crítica da logística institucional. A gente tem vários cenários. Tá? Então eu vou pedir para vocês comentarem um pouco dentro desses cenários quando fazer e não fazer. Vamos lá, eu também vou comentar, mas só trazer algum... Eu vou começar comentando. Eu acho que a gente tem realidades também, né, culturais. A gente aqui, como você mesma disse, Nica, a gente nem sempre tem um acesso fácil, né, o custo disponível. Então, eu acho que nós aprendemos também a trabalhar, às vezes, sem essa possibilidade de ter uma avaliação ali, né, de uma forma tão fácil. Se a gente for levantar as informações de sensibilidade, não há dúvida que a avaliação instrumental, somente, né, o vídeo do glutograma, é a avaliação que tem a maior sensibilidade, certo? Então, se a gente for pensar em termos de buscar a ferramenta que vai nos oferecer com maior acurácia o que acontece, o exame ele vai trazer isso para a gente sim, né? Por outro lado, a gente se dispõe ali com o paciente numa condição de avaliação clínica, e também a gente vê cada vez mais trabalhos que, a depender de uma ferramenta que está bem desenvolvida, bem cuidada e, né, fonoaudiólogos bem capacitados, o quanto muitas vezes a acurácia é muito próxima. E aí a gente tem algumas situações especiais, principalmente quando a gente tem, assim, né, vou puxar aqui primeiro para a questão da vindidoscopia, porque a Rê tem muito para dizer aí do videoglutograma, mas quando a gente tem dúvida sobre o que está acontecendo, né, imobilidade de laringe, que tem relação direta com proteção de viária inferior e sensibilidade, né, a videoendoscopia é uma grande ajuda para a gente confirmar, porque às vezes a gente, na avaliação clínica, um paciente que aspira silente, por exemplo, a gente pode patinar um pouquinho, e o exame pode vir e fechar isso com a gente de uma forma para dirigir melhor e confirmar alguma hipótese em relação à sensibilidade e à mobilidade de laringe, por exemplo. Então, essas seriam condições que, para mim, eu acho que são mandatórias para completar a minha avaliação e me dar uma conduta mais assertiva, tá? Então, estou puxando a sardinha aqui para a videoendoscopia para repuxar a sardinha para o videoglutograma. Bom, para mim, a decisão, óbvio, considerando tudo isso que vocês já falaram, né, da disponibilidade, principalmente, a gente está num país onde, até em São Paulo, onde a gente está, às vezes a gente não consegue fazer um exame, né, e eu posso falar, né, porque eu sou de lá. Em Maceió, por exemplo, praticamente não tem videofluoroscopia, né? Por exemplo, para fazer a VED é dificílimo. Então, você vai para o Nordeste, para o Norte, para o interior do Brasil, é muito mais difícil. E isso é uma realidade que não é só nossa. Nos Estados Unidos também é assim. As pessoas que estão nas menores cidades, nos interiores, não conseguem ter acesso. Então, isso, obviamente, nos faz ainda querer ser melhores clínicos, né? Melhores avaliadores clínicos, como a gente estava falando antes. Mas, diante da possibilidade de fazer o exame, eu acho que, para mim, o que mais importa é o quanto que esse exame vai mudar a minha conduta com o paciente. Não adianta fazer o exame porque é legal, porque é importante, por causa da sensibilidade, etc. Vai mudar alguma coisa na vida do paciente, na tua conduta, na tua decisão terapêutica ou na tua tomada de decisão, né? Porque se não vai mudar e você está seguro da tua avaliação clínica e do teu manejo daquele caso, não precisa do exame, né? Eu acho que o exame objetivo, a gente tem que pensar que ele é complementar. Aliás, eu tenho que parar de usar o nome de exame objetivo, é exame instrumental, porque muitas vezes ele não é objetivo, certo?
Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente, assim, o quanto que isso vai mudar, né, a tua conduta. E uma outra coisa é o custo e o benefício. Quando a gente fala em videofluoroscopia, por exemplo, a gente tem que considerar que é um exame onde o paciente recebe radiação, onde ele pode, porque ele está propenso a isso, aspirar bário, que é um conteúdo que às vezes o pulmão não dá conta, né, de digerir, entre aspas. Quando eu falo de digerir, não estou falando de digestão, né, do intestino, mas digestão dos fagócitos, da fagostose ali do corpo estranho que cai no pulmão. E isso pode causar um malefício maior para o paciente do que o próprio benefício de você fazer o exame e enxergar o que está acontecendo ali dentro, né? Então, eu acho que essas 3 questões são super importantes. Você considerar se vai acrescentar, né? Porque o exame, ele é complementar, né? Às vezes eu recebia, agora eu não estou fazendo mais videofluoroscopia, né? Não posso, mas quando eu fazia, eu recebia às vezes paciente que vinha encaminhado da fono e aí você pergunta, tá fazendo fono, tá comendo na terapia? Não, ela nem avaliou. Ela falou que queria o exame primeiro, não deu nada para ele comer. Oi? Né? Se ela não deu nada para ele comer, por que ela pediu o exame? Então, assim, pré-requisito, gente, avaliação clínica. Você tem que avaliar na clínica, tentar ofertar, observar o desempenho para ter dúvidas e pedir um exame instrumental. Então, acho que, independente de ser videofluoro ou VED, esse raciocínio eu acho que é importante a gente manter. Eu acho que super concordo aí com o que vocês colocaram e a gente precisa ter os critérios de não fazer, né? Que tem que ficar muito claros. O estado clínico do paciente talvez não permita que se faça, né? A gente não vai ter resposta fidedigna do resultado. Então, às vezes a gente força a intenção de fazer em pacientes que são críticos, mas, ao mesmo tempo, nós temos situações em que só o exame responde, né, gente? Porque a gente se vê em várias situações em que o exame clínico não responde para a gente. E não é só quadro de estar silente ou não. A gente tem pacientes que parecem... não é só paciente que não tem queixa, né? Às vezes o paciente parece ter, né, uma biomecânica adequada, mas a gente não entende o mecanismo, né, que está fazendo com que o paciente não faça uma deglutição adequada. Então, se você tem que ter uma pergunta e tem que checar as contraindicações. O paciente vai colaborar, né? Se ele não colabora, eu vou ter resposta desse exame. O paciente, no período agora, por exemplo, da pandemia, no início principalmente, não se fazia nada. Como é que a gente conseguia, né, dar mais valor para parâmetros clínicos e passar sem alguns exames? Com certeza a gente errou, né, gente? Mas todo mundo que a gente pediu o exame depois que começaram a liberar, porque agora, por exemplo, já estão fazendo as videofluoros, análises fibroscopias. A gente teve uma experiência, de fato, que mudou a nossa conduta, né? Agora, por exemplo, eu venho descobrindo, né, que muitos dos exames que eu esperei para pedir não mudaram nada a conduta, né, que eu tive que tomar nesse período em que a gente não teve exame. Então, hoje é um momento muito importante mesmo para a gente rever a frequência de se solicitar exames, as perguntas que a gente realmente quer fazer para responder, porque muita gente não faz pergunta, não sabe o que está procurando, né? Não sabe o que está procurando. E eu sou muito contra o uso do padrão ouro, a palavra padrão ouro, né? Para esses exames, porque eu acho que o padrão ouro vai ser o exame que vai responder a pergunta. Então, você tem uma pergunta, por exemplo, eu tenho mais sinais clínicos de disfunção laríngea. Qual é o melhor exame para tentar ver isso? Eu tenho mais sinais clínicos que me sugerem resíduos em hipofaringe e tal, eu não sei, porque a clínica não me permite. Qual é o exame que vai me mostrar isso? Né? É o exame que pode pegar durante a deglutição? Qual é o exame que responde isso? Então, é muito difícil, mas tem momentos que dá para a gente estabelecer que não é o momento ideal para fazer o exame. A gente tem que ter muito conteúdo robusto para decidir isso. Eu sei que a gente erra, mas a gente erra nos exames também. Né? Acho que a gente tem que rodar para outra, né? Senão não dá. Abacaxi. Vamos lá. Vamos rodar para outra, então. Bom, e aí, né? Agora a grande curiosidade, o momento mais esperado, que é a terapia.
E aí o que a gente vê, né, ao longo dos anos é que a gente vai tendo, eu não vou chamar de modos, mas a gente vai tendo temas que vão chamando atenção, né, para a intervenção. Aqui a gente fala de intervenção, então a gente teve ali um momento em que se falou muito da força de língua. Agora a gente está, né, ainda num momento que se fala muito do treino da força muscular, expiratória. Então, e com isso, muitas vezes vem, né, que eu adoro quando a Renata fala os devices, né, vem os dispositivos, vem os acessórios que a gente tem ali para poder alcançar os nossos objetivos. Então, queria conversar um pouquinho, né, com vocês em relação assim, o que de fato a gente consegue avançar quando a gente tem esses direcionamentos, né, que a gente acaba numa imersão para trabalhar, para estudar força de língua, força expiratória, enfim, o que fica, né? Qual o saldo que fica disso para que a gente possa melhorar, ser mais assertivo na intervenção dos nossos pacientes disfágicos? Então, a pergunta é: novidade sempre é melhor? Não, na minha opinião, eu responderia que não é porque ele é novo que é ruim, de forma alguma, né? É nosso entusiasmo excessivo, né, em ficar fazendo coisas que a gente não conhece e não sabe o resultado do longo prazo, né? A gente tem muito essa mania, né? Inclusive a internet traz muito. A internet foi uma bênção, né, esse ano para nós, em termos de buscar informação, mas houve muitas vezes esse distanciamento entre informação e conhecimento, né? Porque a gente precisava se aprofundar mais, né, do que stories, né? E a gente tem esse distanciamento, às vezes, de olha só, eu acabei de fazer e o resultado foi ótimo, né? Essa não é a resposta para os nossos resultados terapêuticos. A gente precisa, por exemplo, eu tenho pacientes que respondem super bem naquele momento, logo depois da sessão, só que ele está exausto, cansado, ele não responde, né? Ele perde mais força do que ganha, porque a gente não acompanhou esse paciente repetindo, reproduzindo e observando o que ele fez. Então, a novidade, ela pode ser ótima, né? E ela deve ser estudada. Eu não tenho preconceito nenhum com recurso terapêutico. Eu sou super curiosa, né? E de fato, fiz todos tudo que apareceu em termos de novidade, eu procuro saber, porque eu não tenho a menor condição de criticar o que eu não conheço, né? Então, nesse ponto, eu procuro. Mas resultados terapêuticos hoje, eu tenho certeza que eu tenho com as técnicas tradicionais. Isso eu posso afirmar, porque no longo prazo eu encontro esses resultados. Com recursos, eu tenho visto também respostas em alguns pacientes, mas eu ainda tenho muita dificuldade de selecionar quem são os pacientes que quais recursos dão certo, né? Então, não concordo que a novidade é sempre melhor. Eu também não. Eu adoro os devices e novos dispositivos de curiosa mesmo. Estudo, vou atrás, mexo e etc. Mas na hora da terapia do meu paciente, eu vou na terapia tradicional sempre primeiro, né? Porque eu acho que a gente está lidando com músculo, né? Vamos pensar. Primeira coisa. E músculo não melhora, né, com uma estimulação, uma luzinha, né, um aparelhinho e rapidinho e resolve o problema ali, né? Essa semana eu atendi um paciente, foi engraçado, que foi avaliação, expliquei todas as dificuldades que ele tinha, o que a gente ia fazer de exercício. No final ele olhou para mim e disse: doutora, não tem um comprimidozinho não, que melhore aqui o que eu tenho? Eu quase chorei, né? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que o recurso terapêutico é o comprimidozinho, né? Que você vai usar e vai resolver o problema. Então, assim, eu acho que o grande problema aí da novidade, muitas vezes, é a falta de evidência científica, né? Eu e nós do Keep Swallowing, nós somos assim, São Judas Tadeu, né? Só acredito vendo, que dê a evidência onde está escrito que funciona, alguém já testou com algum grupo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Acho que a palavra principal é essa. É bom senso, né? Não dá para fechar o olho para novidade, porque as pessoas estão aí estudando,
fazendo um trabalho super legal com alguns desses dispositivos, e a gente tem que buscar essas evidências que já existem, são pouquíssimas, né, e não são tão robustas, mas elas já estão começando a sair, e eu acho que a gente tem que ter bom senso, equilíbrio, né, porque não dá, gente, para sair usando sem saber qual vai ser o resultado, tanto a longo prazo, como a Lica falou, mas como a curto prazo, né? Parece lindo, as pessoas estão cada vez melhores em vender as coisas, né? Mas na prática a gente ainda tem muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que respostas, né? Então alguém escreveu aqui que eu já perdi sobre eletroestimulação. Eu não sei se vocês sabem, mas existem estudos comprovando que a eletroestimulação pode piorar a disfagia em alguns grupos de pacientes. Então, imaginem vocês, a gente usa um recurso terapêutico, porque é super legal, e piora a disfagia do paciente, né? Então, assim, nada melhor do que estudar e ter bom senso. Se você quer usar um recurso terapêutico, primeiro estude, né? Muito. Não é fazer um curso não, tá? Uma live e sair usando, né? É estudar a fundo para você entender de fato qual é a indicação e se aquele seu paciente vai ter benefício, né, ao invés de malefício, no uso do instrumento. Eu acho que é isso. Então, assim, as novidades são ótimas, mas a gente precisa ter bom senso sempre, né? Essa é a minha opinião aí. Eu acho que tem duas coisas importantes, né? A primeira é quando a gente estuda, estudar com crítica, porque muitos dos estudos são também feitos em pacientes que não têm dificuldades, né? Que você vai fazer efeito, né? Então, ou em sujeitos estudo, saudáveis, né, Mar? Então, ou em exatamente. Saudáveis. Exatamente. Um bom estudo que pode mostrar, né, o efeito, de fato, é um ensaio clínico, né? Série de casos também, mas ensaio clínico. E é um estudo difícil de fazer, que leva muito tempo para você conseguir, né? É um estudo que não é simples da gente poder construir e fazer né, adequadamente. Então, também o que a gente procura, o que a gente vai ler, tem que ter crítica, porque com quem foi testado, para quem foi testado. Mas eu acho que o mais importante disso é que o que dirige a intervenção é a boa avaliação. A avaliação te dá o objetivo da sua terapia. E aí, né, os recursos são estratégias que a gente vai lançar mão para atingir um objetivo. Então, na hora que você sabe o seu objetivo, nós mesmos criamos estratégias que às vezes a gente usa alguma coisa para poder chegar, né, para facilitar, enfim, uma ação, um movimento. Então, eu acho que a distorção é de que o objetivo da terapia não é o uso, né, a técnica em si, ela é um meio para. E isso acho que é a diferença, que a gente tem que voltar e desenvolver raciocínio clínico e olhar para a nossa avaliação, né, entender essa avaliação, porque ela dá todo o caminho do que a gente tem que fazer de intervenção, e aí a gente lança a mão ou não, né, a depender da familiaridade do clínico, da personalidade do paciente. Muitas vezes, sim, isso é uma questão interessante, né? E também porque a gente tem estudos que vão fazer somente um treino para poder ver o efeito daquilo. Uma terapia não se faz com exercício único, com uma técnica exclusiva. Então, por isso que a gente tem que também olhar com bastante critério, né? Mas eu também sou entusiasta, acho que a gente precisa ter a receptividade para isso, mas isso não vem substituir, isso vem somar ou não. Acho que essa é uma coisa importante, que também às vezes a gente faz um movimento de que vão-se as velhas técnicas. Não, elas estão sempre aqui, elas podem ser complementadas, né? Acho que essa é uma coisa importante. As pessoas comentaram de bandagem, de tudo, nesse sentido. Claro que, assim, eu já ouvi assim, nossa, o pessoal do Kipsol é contra recurso. De forma alguma, a gente não é contra. A gente é a favor de estudos, né? A Marina está envolvida em estudo de laser, né? De dispositivos respiratórios. Então, nós temos procurado isso. Eu também tenho feito as investigações. Na eletro, por exemplo, a gente sabe que tem evidência, sim, tem grupos específicos. A gente tem programas terapêuticos, né? Da Carnaby com o Michael Grower, né? Que a gente tem o MDTP, por exemplo, que é um programa que tem feedback com a eletroestimulação junto. Mas, por exemplo, melhora a deglutição? Nós temos grupos que sim, e temos grupos que não respondem nada, que é, por exemplo, a evidência na cabeça e pescoço, né? Zero de evidência.
em termos de benefício. Então, a gente não pode falar que aquele recurso vai melhorar a deglutição. Aquele recurso somado dentro de um programa terapêutico, ele pode melhorar em alguns pacientes com um perfil selecionado para esse recurso, né? Então, o MST, por exemplo, ele é um dispositivo que já tem bastante estudo, né? Já foi comentado, inclusive, em live do Keep Swallowing. Mas tem que selecionar quem é o grupo, tem que saber quais são as contraindicações, em que condições você vai ter resultado, e não pode ser só o dispositivo, né? Ele tem que estar dentro de um programa terapêutico. O programa é uma coisa que exige acompanhamento, exige mudança, né, de treinamento, pode ser doses terapêuticas, então não pode fechar como um benefício só do recurso. A Lu tá aí com a gente também, né, que usa muito laser, Luciane Soares, e tá estudando isso, tem todo o critério para usar e quando não usar, e a gente sabe que não tem estudos diretamente falando de melhora funcional em laser, né, gente? Não tem nenhum estudo falando que laser melhora a deglutição. Você pode falar que melhora um monte de coisa que está envolvido no processo da deglutição, mas a gente não tem nenhuma correlação direta. Então, esse é o cuidado do Keep Swallowing, né? Não é fazer barra e falar a gente está fechado, até porque nós somos um grupo muito moderno, né? A gente é super aberto à ciência, não é verdade, meninas? Novidades. Isso. Acho que é importante esse bom senso, né? Super importante. E entender para quais grupos, né? A gente já tem essa evidência. Por exemplo, o MST, né? A gente tem bastante coisa, mas não tem nada para o Respiron. E as pessoas ficam, nada contra o Respiron, e as pessoas ficam usando o Respiron, não, porque melhora. Melhora o quê, né? Onde está escrito que melhora? Onde que você viu alguém melhorando, né? O MST é um dispositivo totalmente diferente, né? Mas no Brasil não tem. Então não usa, né? Agora, usar um outro para dizer que melhora porque um dispositivo diferente teve resposta, né? A gente não pode fazer isso. É como se eu pegasse uma maçã e uma pera e falasse a mesma coisa, né? Eu sempre falo isso. Mas são frutas, mas não são a mesma coisa, né? Então a gente tem que ter muito critério aí com a escolha do dispositivo e com o entendimento de qual vai ser a resposta do uso dele no paciente. Acho que isso é importante. Meninas, a gente vai ter que abrir para a turma, senão não vai dar tempo de ninguém. É verdade. Já estamos nesse momento de agradecer e de abrir para as perguntas. Eu acho que algumas coisas a gente já foi comentando, mas se alguém quiser aproveitar, né? Etel tinha colocado, né, Etel, uma questão aí de um paciente pós-AVC que teve alta, mas ele teve uma avaliação no hospital, porque muitas vezes não, na maioria das vezes a avaliação clínica, ela responde tranquilamente aí a caracterização do DEST ou não, né, da deglutição e estrutural, enfim, com as sequelas do AVC, e você consegue fazer uma intervenção bem assertiva, tá? Aliás, raramente os pacientes vão fazer avaliação numa internação ali, né? É menos comum. Uma avaliação instrumental. Só esclarecer, porque do jeito que eu falei, ficou parecendo que tem pacientes que não precisam de exame instrumental. Em momento nenhum eu estou dizendo que não precisa, né? A questão é selecionar o momento mais seguro e confiável para realmente fazer esse exame, tá, gente? A Yara fez uma pergunta interessante. Se com a COVID reduziu sensibilidade, favorecendo escape prematuro devido à perda do paladar. Eu não li nada disso, né? Mas a gente tem investigado, tem a questão da anosmia e da ageusia é algo que o Brasil destacou muito, né, gente? E hoje, assim, casos menos graves, eles falam em 80%, né, do sintoma, principalmente da anosmia, né? Então, às vezes, e algumas colegas que comentaram, né, a Cris Albuquerque comentou, enfim, Mariana comentou, acompanhei na faculdade também com outros fonoaudiólogos, uma dificuldade, às vezes, na ingesta, não exatamente de segurança, por conta da dificuldade da ageusia e da anosmia. Agora, de favorecer o escape prematuro, a gente não tem esses dados. Vocês leram alguma coisa que tenha feito essa correlação, que tenha trazido exames? Eu nunca li, mas assim, pensando clinicamente, eu acho que se a gente lembrar que
que tem a questão da sensibilidade que não é só gustativa, né? E principalmente Não é para evitar perda especial. prematura, é uma sensibilidade mais tátil e térmica, de sentir o bolo ali. Então, eu não sei se a perda da sensibilidade gustativa faria com que esse paciente tivesse uma perda prematura, por exemplo. Acho que teria que ser uma coisa maior, né? Talvez por uma intubação prolongada, enfim. Isoladamente, eu acho que só a perda do paladar não alteraria em termos de propriocepção a ponto de mudar a fisiologia da deglutição, a biomecânica da deglutição, né? Se a gente fosse fazer uma correlação. Mas nenhum desses pacientes tem só isso isolado, né? Esse que é o problema. A gente nunca vai poder falar que a alteração de deglutição veio só por causa da perda do paladar, porque eles têm todo um outro contexto, né, gente? Sim, não é um sintoma isolado, né? O que mais que colocaram aqui? Que mais? Eu estou passando aqui algumas informações. A bandagem, né? Perguntaram da bandagem. Eu acho que a bandagem, o laser, eletro estão dentro do que a gente discutiu, Já comentamos ali, né? No abacaxi 3. Mas eu fiquei feliz que as pessoas concordaram, né? Do valor aí da avaliação clínica, do direcionamento para a intervenção, trazendo ou não, né, esses dispositivos. Rosana está falando que foi que isso? não é eficaz. Não é que a gente está dizendo que o Espirô não é eficaz, a gente está falando que não tem evidência sobre Evidência científica. A gente tem trabalho, Rosana, inclusive da Renata Mancopes, né, fazendo com fluoroscopia, mas são respostas mais imediatas em indivíduos saudáveis. A gente não tem um longitudinal para falar de eficácia. Como diz sempre a Roberta, né? Efeito é uma coisa, eficácia é outra. Eficácia é outra. E eu acho que é importante a gente pensar que a pergunta não é qual seria o aparelho, né? É qual é a alteração que esse paciente tem para a gente pensar em qual é a melhor estratégia, né? Então, assim, para que você usaria o Respirou, né? A gente tem que... A pergunta é antes, a pergunta não é qual aparelho usar, é qual alteração por que usar? Tem. Por que você usar? Tá pensando Exatamente. Para selecionar Exatamente. isso. E em relação ao AMBU, é a mesma coisa. O racional, né, para quem faz o uso, tem toda ali, tá bem estruturado do ponto de vista fisiopatológico da doença, né? Mas eu não acompanho também estudos, né, que mostrem aí a diferença. Clinicamente, há as impressões positivas e tem um racional fisiopatológico que sustenta a aplicação, né? Vocês têm alguma experiência de... Eu não tenho experiência, em AMBU, mas eu sei que tem gente que trabalha com paciente, principalmente de doença neuromuscular, que tem bons resultados e etc. Então, eu não consigo nem responder porque eu não tenho essa experiência. Fernanda, eu acho que primeiro pensar assim, quem é o paciente, a gente não pode achar que o AMBU faz bem para a deglutição, né? Na verdade, para todo assim, mundo. A gente tem um comprometimento em nível que envolve a questão respiratória. Ventilatória, né? Ventilatória, que isso atrapalha no processo da deglutição, porque a gente tem problemas respiratórios que vão atrapalhar na deglutição, pode haver uma indicação. Então, vamos sugerir aqui para você, a Ana Lúcia Chiapeta deixou um podcast para a gente lá no perfil do Kipsolo, e a Adriana Leicoda também, com perfis de pacientes com doença neuromuscular. Né? Então, acho que vale a pena dar uma ouvida lá. Então, de novo, né? Não é AMBU para disfagia, é AMBU para ventilatória para, né, a deglutição. Eu acho que a Rosana fez o comentário aqui, né, para melhorar a capacidade respiratória. Eu sugiro que você encaminhe o paciente para um bom fisioterapeuta respiratório, porque ele vai melhorar a capacidade respiratória do seu paciente, né? Então, a gente tem que pensar também em melhorar a capacidade respiratória, mas é o que? Você não está trabalhando a deglutição? A capacidade respiratória alterada dele está interferindo na deglutição? Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você melhorar a capacidade respiratória isoladamente. Isso não é um parâmetro até que a gente trabalha na prática clínica, né? A gente se preocupa com a questão respiratória, mas com a correlação que ela tem com o controle da deglutição. A gente sabe que são funções, né, intrínsecas ali. Mas eu encaminharia para um bom fisioterapeuta respiratório aí, nesse caso. Exatamente. Acho que é isso, né, meninas? Temos aqui, descascamos os abacaxis, fizemos suco, tortas, sorvetes, etc. Esperamos que vocês também consigam descascar os abacaxis, né?
e terem ótimos resultados aí, como esses pratos bonitos, fazendo uma analogia, né, com os nossos pacientes, porque eu acho que o que importa é isso, né, a gente conseguir ajudar o paciente e evoluir e trazê-lo para uma melhor qualidade de vida, independente de como, né, se ele está comendo o abacaxi num suco espessado, num sorvete, num purê de fruta, enfim. O importante é a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes com responsabilidade, né, meninas? Total. Gente, vamos deixar as dicas lá para quem entrar no perfil. Tem podcast lá, né, no SoundCloud, tem lives que estão gravadas no IGTV desde que isso foi possível. Eu acho que tem E o muita Journal coisa. Club também, né? Tem os Journal Clubs que nós fizemos, que são discussões de artigos. O ano de 2020 foi muito rico, a gente aproveitou a pandemia para estudar bastante. Em uma hora, óbvio que não dá para descascar, né? Os abacaxis tem muita coisa aí. Eu acho que vale a pena se aprofundar, né? Vamos partir não vamos mais ficar no raso, né, gente? Vamos nos aprofundar mais nos conhecimentos. Acho que essa foi uma excelente oportunidade que a Alegra deu para a gente também expor, né, alguns dos abacaxis, né, Alegra? Mas para descascar precisa de bastante aprofundamento aí, né? Bom, de fato, né? Eu só sei que a impressão que eu tenho é de que tenho vontade de ouvir muito mais tempo vocês falando, né, sobre outros abacaxis, porque de fato a gente muda, né, completamente a visão. A gente tem uma ideia, né, pré-estabelecida, e é importante a gente questionar algumas coisas, né? E essa oportunidade veio para a gente trazer alguns questionamentos que muitas vezes ficam adormecidos, né? Que a gente poucas vezes coloca. Eu estou vendo aqui no chat se alguém tem mais alguma pergunta ou não. Não sei se vocês querem colocar mais. Perguntaram onde a gente coloca materiais. No Instagram, Rosana. No nosso Instagram tem o IGTV, com vários vídeos de várias lives. E lá você também encontra as informações para o podcast, que tem o link para você abrir e ouvir os podcasts, que são discussões bem interessantes também. Se não conseguir ouvir as lives, tem os resumos dos artigos que a gente tem. Sempre as lives tem 3 artigos que norteiam. Não são discussão dos artigos, mas norteiam a discussão. Então, também tem os resumos de todos os artigos que fizeram esse embasamento das lives. Tem muito colaborador legal lá, né, gente? Tá riquíssimo. Tem que dar uma olhada. Tem muita coisa legal. Dá para passar as férias assistindo a gente lá. É verdade. Então, a gente tem a parceria, né? E acho que a alegria do Keep Swallowing ter esse sucesso e ter essa parceria aí fiel é porque a gente tem pessoas muito queridas e as mais competentes aliadas para que a gente faça essa discussão dessa forma como a gente fez aqui, né? De uma forma assim, com embasamento, buscando entender melhor, mas de um jeito solidário, que eu acho que esse é um espírito que a gente tem aqui, né? Um espírito solidário de trocar, de crescer junto, de agregar, de pensar juntos os próximos passos. Eu acho que esse é bem o espírito do Keep Swallowing. Então, eu agradeço também demais ver tantas pessoas queridas aqui que passaram, né, que foram parceiras nessas ações ou que estão com a gente em alguns momentos de curso, de formação, desde a graduação, né, e eu fico muito feliz e agradeço demais. A gente tem um grande comprometimento e uma alegria enorme em desenvolver esse trabalho. A gente podia pedir o pessoal Super abrir. obrigada. A gente podia tirar uma foto, né? Eu já estava querendo uma foto. Seria tão bom se a gente tirasse uma foto, né? Olha, tem até fã de Portugal aqui, a Vera falando. A Vera está sempre aqui, presente. É verdade. Vamos lá. Então vamos lá. Gente, eu vou pegar o abacaxi iluminado, peraí. Olha aí o que eu achei. Nossa, Marina, você acha os melhores abacaxis. Enquanto vocês abrem os microfones, eu queria passar para vocês, né, o meu presente, que na verdade nós estamos comemorando o Dia do Fonoaudiólogo, né?
E enquanto vocês vão abrindo o microfone, as câmeras, eu queria agradecer vocês, né, a participação, Lica, Marina e Renata, pelo evento maravilhoso. Mas eu gostaria também de dizer que o meu presente vem agora. Pensando na importância do conhecimento, do acesso ao conhecimento que a gente teve agora, como outros que a gente tem tido ao longo desse ano todo, eu gostaria de passar para vocês que nós vamos promover em 2021 um projeto chamado Circuito de Verão Fonotrade, que vai acontecer em janeiro, no próximo ano. São mini cursos de 1 hora de duração, online e gratuitos, com certificado de participação, e eles vão ser ministrados por professores parceiros da Fonotrade. E nós vamos abordar temas diferentes direcionados para nós, fonoaudiólogos. As inscrições podem ser feitas da mesma forma que fizemos nesse meeting. A programação do Circuito de Verão já está pronta e ela vai ser divulgada nas nossas redes sociais ainda essa semana. Acompanha no Instagram, quem não segue a Fonotrade pode acessar lá e seguir, @Fonotrade, no Facebook e também nos nossos e-mails. A gente vai começar o ano dando continuidade ao que a gente aprendeu nesse ano de 2020. Nós não vamos parar, né? Não vamos ter descanso, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar foto. Você sempre inovando, né? Sim, porque eu acho que é importante a gente dar continuidade a esse ano e o que eu pensei foi, não vamos parar. Em janeiro, vamos continuar juntos, porque eu quero encontrar vocês em 2021, do mesmo jeito, da mesma forma que eu encontrei aqui em 2020. Então, vamos lá. Alegra, você vai fazer os prints das telas? Então, eu vou fazer, mas Tá bom. Vou fazer, tá? Quem já Fala me aí pra gente conhece, dar um que já sorriso. fez os meus cursos, sabe que eu sou um pouco lenta nessa ação. Mas eu vou fazer. Eu sou assim, mas vamos lá. A Lica dá uma força. Vai lá, Lica. Dá uma força. Depois eu vou tirar só você com esse microfone, Maria, com esse abacaxi, porque você está muito aqui. linda. Só que você está pequenininha aqui. Outras telinhas, tô vendo. Vamos lá na tela 2 agora. Estou tirando a tela 2 também. Somos perseguidoras de abacaxis, esse é um problema. Essa é uma confissão. A gente vê abacaxi, Sorriso, a gente Marina, sai correndo. sorriso. Congela. A sala 3 está fechada. Será que a gente consegue abrir? Mas é que ela tinha passado de sala, por isso que eu falei. A sala 3 está fechada. Quem consegue abrir? Eu tô vendo só nomes aqui, gente, na sala 4, tá? Não tem. Tá todo mundo com a sala. Vou pegar mais um abacaxi, agora são 2. Olha lá, Lica, tô roubando sua cena hoje. Você que é da surpresa do final. Pois é. Não, mas ganhamos abacaxi em homenagem ao Chacrinha. Quero ver. Ai, tô linda. Ai, vamos dar um sorriso aqui agora. São lindas vocês. Pronto, eu tirei foto dos abacaxis. Ai, gente, que ótimo. Eu tô aqui congelada, porque minhas caras de bocas não podem me mexer. Tô super feliz que eu tô vendo um monte de gente aqui, são amigos aqui, viu? Também. Lilian, querida, Theo. Muito bom. Theo. É a quarta Incansável. Quase, né, Theo? Theo é uma keeper. Querida. Gente, super obrigada. Ó, a Tamires lá também. O povo que estuda com a gente vem estudar mais aqui, senão a gente tira nota, né? Então, mentira. Não enjoa, né, todas Marina, aqui, Larissa, Tamires. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Essas coisas é tudo com a Alegra, tá? A gente não sabe responder absolutamente nada do que vocês estão perguntando aí no chat sobre isso, viu? O que é sobre o... Perguntaram de lista de presença, certificado, se vai ter, se não vai ter. Sim, nós vamos emitir o certificado e vocês vão receber por e-mail, tá bom? O certificado de participação, da mesma forma que a gente vai oferecer no mini curso também, certificado de participação. Eu queria aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo,
com muita esperança de conseguirmos controlar o Covid-19, que a gente possa se encontrar não só virtualmente, que possamos nos abraçar, sentarmos juntos, sentindo o aroma do café que acabou de ser passado, que a gente fazia, como a gente fazia nos nossos cursos, né? Nos nossos lanches dos intervalos. O bolo de chocolate. O bolo de chocolate, que a gente possa rir. Melhor de todos. Que a gente possa comemorar tantas festas que ficaram para depois e que, acima de tudo, haja mais igualdade e respeito entre as pessoas. Eu termino esse evento falando o sentimento que me acompanhou durante todo esse ano, que foi de gratidão. Muito feliz por tudo que eu pude passar com vocês, a oportunidade de estar junto durante esse ano todo, me ajudando, inclusive, a passar por essa pandemia, que é um momento muito difícil. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Feliz Natal. Um ano de 2021 muito maravilhoso para todos e uma boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Gente, sucesso para todo mundo, muita esperança. Boas festas, sucesso. Todos Tchau, bem. tchau. A gente se Até encontra já, em já. janeiro, Beijo. gente. Primeiro. Até logo. Beijo.